Quero falar com você sobre o segredo do Davi. O que tinha na vida do Davi que levava ele a vencer? A superar exércitos maiores do que os exércitos dele, a vencer soldados que eram mais habilidosos e melhores do que ele e até os soldados que ele possuía. Você sabe que o Davi ele começou com 300, depois ele virou o rei e daí tinha a nação como exército, mas no início ele tinha 300. O que os 300 tinham? Uma espada, sei lá, uma lança, não tinham cavalo, carruagens e tantas outras armas que outros exércitos tinham à disposição. Talvez o dele no início, quando ele estava com os 300, não. Mas você vai começar a ver que agora ele é rei. E o que você vai começar a observar? Você vai começar a observar que ele vai vencer assim, multidões maiores do que o exército dele. Ele vai começar a vencer reis, conquistar. Ele ganha espaço para o povo de Israel. Ele começa a conquistar outras terras. E daí eu quero falar com você qual o segredo para Deus estar abençoando tanto Davi. Por que ele vencia? Por que essas coisas aconteciam? Vamos começar no capítulo 18, versículo 1. 1 Crônicas 18, 1. Qual é o segredo de Davi? E é uma resposta para você, se você quer ser abençoado em tudo e por onde Deus te mandar. Versículo 1. E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Os filisteus eram um dos maiores inimigos do povo de Israel. E tomou a Gate. Gate é um território filisteu. Tá? E os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, outro povo que também de vez em quando era uma pedrinha no calcanhar do sapato da caminhada e do povo de Deus. Os moabitas, você sabe de quem eram os moabitas, né? Veio lá naquela fase lá que as moças deitaram com o pai. E os moabitas ficaram servos de Davi trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zoba, junto a Mate, e indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. Ou seja, então, olha o território que ele começou a conquistar para Israel, expandia as fronteiras. E olha o que o Davi fez, ele tomou 1000 cavalos de carro. Você imagina 1000 carruagens, tinha os cavalos, a carruagem carregava os guerreiros. E o que ele fez? E 1000 carruagens, 7.000 cavaleiros, olha quanta gente. E 20.000 homens de pé, 20.000 é um exército gigantesco. E olha mais, e Davi jarreteou todos os cavalos dos carros. Se eu não me engano, jarretear é você cortar uma parte ali para não ter mais utilidade, tá? Porém, reservou deles 100 cavalos, deveriam ser cavalos bons, tá? E vieram os sírios de Damasco ajudar a Hadadezer, Hadadezer pediu ajuda para outro povo. E daí vieram esses outros povos, tá? Da Síria lá, rei de Zoba, porém dos sírios feriu Davi. Quantos Davi feriu? 22.000 homens, é muita gente, pessoal. Isso é uma cidade inteira. Você imagina 22.000 vindo, você olha assim, parece uma nuvem de gafanhoto. Você não enxerga nada, só aquele povo vindo ele matava. E olha o que diz. E Davi pôs guarnições na Síria, pessoal, de Damasco. Então ele tinha alguém lá para ele. Aí diz mais, e os sírios ficaram servos de Davi, ou seja, ele dominou a Síria. Todo mundo que morava na Síria tinha que pagar impostos para ele. E daí diz aqui, ó, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo o que para ele? Presentes. Agora pega uma caneta e sublinha o final do 6. E o Senhor, ele guardava a Davi por onde quer que ele ia. Então olha o Davi, pessoal. Qual é o segredo do homem ter tanto sucesso, vencer tanto na vida, conquistar, alcançar coisas que talvez ele nunca imaginou? Ele conseguia sobrepor exércitos maiores do que o dele. Ele conseguia vencer homens melhores do que ele, que dispunham de poderio bélico, armamento, melhor do que o armamento dele. Talvez armamentos que ele nem conhecia. Por que o Davi vencia tanto? Por que ele conquistava? Por que Deus guardava o Davi? Por que Deus era com Davi por onde ele ia? Você vê que ele foi para cada canto, né? Vai para cima, vai para um lado, para o outro, para baixo, norte, sul, leste, oeste. Aonde ele enfrentava a guerra, não importava quem era o exército sírio foi contratado para vir, para ajudar o Hadadezer, não funcionou, matou 20.000 desses, mais 20 e poucos mil daqueles. Por que ele vencia? Por que ele conquistava? Você sabe que às vezes a gente não está vencendo. Não importa para onde manda em você, que setor da empresa coloca em você, você não vence. Parece que a nossa vida anda para trás, não vai para frente, as coisas não dão certo. Você começa a olhar para algumas áreas da sua vida, para alguns lados. Você olha para a vida financeira, ela está travada.
Você olha para o casamento, está travado. Você olha para a saúde, está ruim. Você olha para cá, está ruim. Às vezes estamos vivendo ao contrário do que o Davi. A minha pergunta é, por que Deus não te guarda? Por que Deus não é contigo por onde tu vai? Por quê? Isso tem uma explicação. Tem uma explicação por que Deus guardava Davi. Por que Deus protegia ele. Por que Deus era com ele para onde mandassem ele. E pastor, por que Deus então não me guarda? Não me protege? Vem doença, eu fico doente com tudo quanto é coisa. Vida financeira, nem dá para falar, pastor. Às vezes a sua vida financeira está ruim, não ganha mal. Às vezes seu salário não é ruim. O salário médio aí fora é R$ 1.200. Um gerente que não tem dia, não tem hora, não importa chuva, frio, calor, o que acontecer, ele se arrebenta, quase todo dia tem que viajar, quando a loja é longe, se ele pegar uma rede, um gerente bem pago ganha R$ 2.700 para se matar trabalhando. E trabalhar de verdade. Ganha R$ 2.700 um gerente, que toda hora tem que estar para um lado, para o outro e tal, tem que contratar, a gente fazer tanta coisa de várias lojas, se você for olhar. E às vezes a gente diz, poxa pastor, por que a minha vida não anda? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Por que Deus não é comigo por onde eu vou? Por que Ele não me guarda? Às vezes a nossa família está atingida, a gente está vendo 1.000 cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós estamos sendo o quê? Atingidos. Por que Deus não está me guardando? Leia de novo 6. E Davi pôs guarnições na Síria, de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Olha o final, marca aí com a sua caneta. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ele ia. Qual o segredo? Vou te mostrar. Por que ele vencia exércitos maiores do que ele? Por que aonde Davi ia, ele lograva êxito? Ele conseguia, ele alcançava, ele vencia pessoas melhores do que ele. Pessoas mais habilidosas do que ele, mais fortes do que ele. Davi nunca foi ferido numa batalha. Você não vê falando que os 300 dele foram feridos na batalha. Deus estava sempre com eles. Dava uma força sobrenatural, porque você pega a história dos 300, um com uma lança matou 600. O outro foi lá e matou um leão. O outro foi lá e derrubou um gigante, quando o gigante quis tocar em Davi. O homem sozinho venceu uma companhia de um exército. É algo miraculoso. Com uma espada só? Se vier 600 bater em você, você derruba os 600 com uma espada só? Quando tu está batendo um da frente, já tem alguém batendo em ti onde? Mas ele matou todos. Por que Deus era com eles? Por que Deus guardava eles? E daí a pergunta que você tem que se fazer. Por que Deus não tem sido comigo? Por que Deus não tem me guardado? Por que Deus não tem me feito vencer por onde eu vou? O segredo da vida está em Atos. Vamos juntos. Atos capítulo 13. Você vai lá comigo. Atos capítulo 13. Então hoje nós vamos aprender o segredo da Davi, para Deus ser com você para onde quer que você vá. Pastor, me colocaram no pior setor da empresa. Se Deus for com você, o pior vai virar o melhor setor. Agora, se Deus não for com você, está livre, você vai embora. Você vai desanimar. Ah, mas roubaram meu cliente. Se Deus é comigo, roubaram esse, Deus me manda 10. Podem tentar prejudicar você do jeito que quiser, não vão conseguir. Podem tentar fazer o que quiser fazer. Se Deus é com você, como ele era com Davi, por onde o Davi ia, não importa. Pastor, me botaram lá no fundo, no último canto, no almoxerifado. Irmão, esse almoxerifado vai brilhar. Ninguém ouviu falar desse almoxerifado, mas com você lá, meu Deus, esse almoxerifado vai ser falado na empresa toda. Davi era abençoado. Qual o segredo para Deus ser com Davi? Davi era um homem perfeito? Não. Davi falhou, você conhece o texto. Ele caiu no pecado com a Betseba, não só com a Betseba, mas ele planejou a morte do marido da Betseba. Então ele matou, ele foi homicida. Ali ele planejou que o homem morresse, mandando ele na frente da batalha. O homem era um valente, era um homem honesto, um homem que queria até proteger o Davi. Só que ele não sabia o que o Davi fez com a esposa dele. Então o Davi falhou. Mas por que Deus então cuidava desse homem, guardava ele? Aí tem um segredo aqui, que você vai ler. O apóstolo Paulo está fazendo um discurso aqui numa sinagoga, e ele vai começar a falar de toda a história do povo. Aí ele vai chegar na história do Saul como rei,
E agora ele está dizendo que Deus tira o Saul e coloca o Davi. Você vai ver por que Deus escolheu e por que Deus protegia. Qual era o segredo do Davi? Está aqui no versículo 22. Diz a Bíblia: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também Deus deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé. Marca aí com a caneta, o que Deus chamou ele? Um varão conforme o meu... Quem é que quer ser igual ao coração de Deus? Diga amém. Talvez você bota isso na oração, né? Deus, eu quero ser um homem segundo o teu coração, as irmãs, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Agora, qual é o segredo para nós sermos um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Qual é o segredo da pessoa segundo o coração de Deus? Paulo revelou aqui, ó. Eu achei a Davi, filho de Jessé, um varão conforme o meu coração. O segredo é o final do versículo. Pode até marcar com a sua caneta. O que diz? Que executará toda a minha vontade. Por que Deus tirou o Saul? Por que Deus botou o Davi? Não esquece. O homem segundo o coração de Deus não é a pessoa perfeita, não é a pessoa mais habilidosa, não é a pessoa mais inteligente, mas é o mais obediente. Quando Deus falou, ele executará toda a minha vontade. Sabe o que Deus está dizendo? Eu escolhi o Davi porque ele é obediente. Eu vou com ele para onde ele for. Eu sou com ele para que lado ele for. Porque o Davi era o quê? Obediente. Por que Deus rejeitou o Saul? Porque o Saul, o que ele era? Desobediente. Então qual é o segredo do Davi? Para ele vencer exércitos maiores do que ele vencer soldados melhores do que ele, pessoas que estavam muito mais bem armadas do que ele, que conheciam o território e ele não conhecia, porque quando você entra no território do inimigo, o inimigo está acostumado, você não. O inimigo conhece cada pedra, cada parte, cada buraco, cada cantinho, cada árvore, cada esconderijo, e eu não. Mas eu vou lá no território dele e venço todos eles. Por quê? Porque Deus era com Davi por onde quer que ele ia. Por que Deus era com Davi? Porque Davi era um homem que executava toda a vontade de Deus. Qual o problema de Deus não ser com você? 10 mil caíram do seu lado, 1000 do outro, e por que tu foi atingido? Porque você é desobediente. Quando você for obediente, por onde você for, Deus é contigo. Podem te botar no fundo, Deus vai ser contigo, vai te abençoar. Aquele almoxerifado vai ficar o lugar mais famoso daquela firma, daquela empresa, e alguém vai falar do teu nome e vai dizer que o almoxerifado mudou desde que você chegou lá. E o dono vai querer te conhecer. E ele vai te tirar do almoxerifado, vai te botar no melhor lugar. Por que Deus é comigo por onde quer que eu ando? Porque eu sou obediente, é isso que você não pode esquecer. Você tem que ser obediente. O homem segundo o coração de Deus não é o mais inteligente, não é o mais capaz, não é o cheio de dom, mas é alguém que é obediente. E é isso que Deus está esperando de você. Então a gente não vence, a gente não chega em qualquer lugar. Eu cheguei no lugar tal pela minha força, pela minha sabedoria, pela minha inteligência, pela minha habilidade, pelos dons que eu tenho. Não, a gente não chega em lugar nenhum por isso. A gente chega por quê, pessoal? Pela obediência. Esse era o segredo de Davi. Você quer que Deus seja contigo? Por onde quer que você vá, para qualquer canto que você for, seja obediente. Se você for obediente, ele vai ser contigo. E às vezes você não percebe, mas você não é obediente. Por isso que 1000 estão caindo ao teu lado, 10 mil à tua direita, e você está sendo atingido. Porque você saiu do esconderijo de quem? A desobediência me tira da presença de Deus. A mágoa me tira da presença de Deus. Se eu sair do esconderijo, eu vou ser atingido. O inimigo só me atinge quando eu sair desse esconderijo. Agora, se eu for obediente, não importa para onde você for, Deus vai ser contigo e vão ouvir falar de você. Mas eu preciso ser o que, pessoal? Obediente. O Davi era tão obediente que até quando Deus castigava ele, ele não reclamava. Chegou um ponto lá que ele errou, o profeta chegou para ele e falou: escolhe, ou tu vai cair na mão dos inimigos, ou tu vai ficar com uma doença braba, ou tu cai na mão de Deus. Davi disse: deixa eu cair na mão de Deus. Ele não reclamou: Senhor, por favor, não me castiga, não deixe. Não, Senhor, eu errei. Eu sei que o Senhor perdoa, mas eu vou sofrer a consequência do meu erro. E ele sofreu a consequência do erro. Ele não reclamou, foi fiel a Deus, dobrou o joelho, orou, não deixou de servir a Deus, mesmo passando por toda aquela luta que ele passou. Ele era obediente até na hora de ser castigado. Até na hora de passar pela luta, ele era obediente. Então, qual o segredo, Davi? Obediência. Se você for obediente, você vai começar a olhar para cada área da sua vida. E você vai ver cada área da sua vida sendo realizada e abençoada.
E daí chega um ponto que a gente olha assim, puxa, minha vida financeira é uma benção, eu tenho essa casa, esse carro, meu casamento é uma benção, puxa, minha saúde é uma benção, puxa, essa outra área é uma benção, aquela outra, meus filhos são uma benção, tudo é uma benção na minha vida, que a gente para, a gente olha e diz, Deus, eu não mereço tudo que o Senhor faz. Porque o homem, segundo o coração de Deus, ele não é perfeito, mas ele é o quê? Obediente. O Davi não era perfeito, mas o que o Davi era? Obediente. Quer se tornar um homem segundo o coração de Deus? Aprenda a obedecer. E nem sempre o que a gente vai ter que obedecer é o que a gente quer. Se tu faz o que tu quer, é porque você não é obediente. Porque o obediente às vezes vai ter que fazer o que ele não quer para servir a quem? A Deus. Mas ele é o quê? Obediente. Vamos olhar o Saul. Por que Deus rejeitou o Saul? Vai lá 1 Samuel 15. Então seja obediente. Se Deus não está sendo contigo, é porque nós desobedecemos. E isso nos tira debaixo da cobertura e proteção de Deus. Então a gente precisa ser obediente. Seja obediente em tudo, seja fiel. Às vezes nós não somos os melhores, os mais capazes, mas a sua obediência, a sua fidelidade vai te levar longe. 1 Samuel 15, Antigo Testamento. Então esse era o segredo. Para onde o Davi ia, Deus estava com ele, Deus protegia ele, Deus guardava ele, Deus fazia ele crescer, porque o Davi era o quê? Obediente. Seja obediente. Se alguma coisa da nossa vida, ou alguma área estamos desobedecendo, vamos obedecer a Deus para que Ele nos abençoe. 1 Samuel 15. Então não é a nossa inteligência, pastor, é que eu fiz esse curso, aquele, nada disso vai te ajudar. Não é que não vai te ajudar, acrescenta, tudo que você adquirir de conhecimento, vai acrescentar, com certeza vai acrescentar na sua vida. Agora o que vai fazer você vencer é a obediência. É a obediência que faz Deus tirar alguns e colocar outros. Faz Deus escolher esse e não escolher aquele outro. É a obediência. Porque Deus enxergou o coração do Davi e ele disse, esse aqui tem um coração igual ao meu, porque ele vai executar a minha vontade. Em outras palavras, vai me obedecer. Por que Deus rejeitou o Saul? Porque o Saul desobedeceu. Deus chegou para ele e disse, você vai lá, Saul, profeta chegou, né? Deus usa sempre alguém para falar conosco. E o profeta disse, vai lá e Deus mandou você matar tudo que tiver lá. Criança, animal, não importa o que for, o rei, mata tudo. O que o Saul fez? Não matou tudo. Ele deixou o rei vivo, porque isso é um troféu. Você tem um rei preso no seu palácio, lá no calabouço, que foi você que venceu aquele rei. Isso é um troféu para ele, Deus mandou ele matar. Aí ele foi lá e poupou o melhor das ovelhas, porque ele queria fazer um grande sacrifício para Deus. Não é para Deus. Era para ele se promover como o rei que fez o maior sacrifício de todos. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Vamos lá? 1 Samuel 15, por que Deus rejeitou ele? Versículo 22. Porém Samuel disse para o Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça o que, pessoal? Deus está dizendo. Deus falou para o Saul, 1 Samuel 15, 22, disse para o Saul, Saul, eu não quero saber das ovelhas. Eu não quero que você me ofereça ovelha se você está me desobedecendo. Em outras palavras, não importa o que eu estou fazendo para Deus, se eu sou desobediente, Deus não vai receber. Você pode ser o melhor cantor. Você canta, emociona todo mundo, mas no trono de Deus a sua canção não chega. As pessoas podem até chorar quando você cantar, mas se eu estou desobedecendo, Deus não vai receber. Porque Deus quer a minha obediência, a minha fidelidade a Ele. Aí diz aqui, vamos lá. Aí ele diz, eis que o obedecer é melhor do que o quê? Então ele diz, primeiro me obedeça, depois ofereça algo para mim. Aí continua comigo. E o atender é melhor do que a gordura e o quê, pessoal? E os carneiros. Porque às vezes você está sacrificando, se matando. Pá, pastor, eu fiz isso, fiz aquilo, me matei. E às vezes não precisava se matar, precisava obedecer. Se você estiver na obediência, estiver certinho, a Bíblia diz, o que é de Deus não vive no pecado. E quando você não está no pecado, o maligno não lhe toca. Seja obediente, o diabo não vai te tocar. Aí diz mais aqui, continua. Versículo 23, porque a rebelião é como o pecado do quê? De feitiçaria. Então Deus está dizendo que quando eu estou rebelde, eu não estou perto dele. Feitiçaria é buscar o diabo, invocar, usar o poder das trevas. Ah, mas eu fui abençoado e aconteceu isso. Quem me abençoou foi o diabo.
não Deus. Aí diz mais, e o porfiar você ficar dentro de você, não é bem assim, eu não concordo, eu não acho, fica lá dentro dos seus pensamentos, pensando coisas que não são boas, isso você tem que tirar. É como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele rejeitou a ti para que você não seja um rei. Então disse Saul a Samuel, o que Saul disse? Pequei. Irmão, não basta dizer que você errou. Olha o que diz aqui. Porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Agora olha o final. Porque temi o povo e dei ouvidos a quem? Olha para mim, todas as vezes que você se justifica, é porque você não se arrependeu. Quando você bota a culpa em alguém do seu erro, o problema que tu está enfrentando não é culpa de ninguém, é culpa tua. E enquanto tu não entender isso, nada vai mudar na tua vida. Qual foi a atitude do Saul? Ele, como rei, deveria ter dito, eu errei. Não, eu errei porque o povo, porque isso, porque... eu estou assim por causa do João, da Maria, porque me aconteceu isso. Porque aconteceu... Você não se arrependeu. Enquanto você não se arrepende, você não é perdoado. Deus perguntou a Adão, por que você pecou? O que o Adão caiu de joelho, botou a cara no chão e disse, eu estou errado. Foi isso que o Adão fez? O que o Adão fez? Foi a Eva. Ou seja, a gente está sempre querendo culpar alguém, a gente não assume. A culpa é minha. Eu errei. Eu estou errado, Senhor. Eu quero mudar, Senhor. Me perdoa. Se isso está acontecendo na minha vida, Deus, é porque eu dei brecha, eu deixei alguma coisa entrar, eu te desobedeci, eu falhei. Mas a gente está sempre querendo achar um culpado. Por que isso está acontecendo na minha vida? A gente está sempre querendo se justificar. A gente não entende. O Saul errou. E ele deveria ter dito, a culpa é minha, a culpa não é do povo, a culpa não é de ninguém. Eu errei. Essa é a pessoa arrependida. Agora, enquanto tu quer achar um culpado, quer achar um motivo, é porque tu ainda não te arrependeu. E enquanto não te arrepende, você não é perdoado. Aí o Saul disse, olha, ele não se arrependeu. Ele, em vez de dizer que ele errou, ele disse, porque eu temi o povo e dei ouvidos a quem? A sua voz. A gente está sempre, por que tu está caído na pornografia? É porque quando eu troquei de canal apareceu uma cena e a culpa é da TV que botou essa cena. É a culpa da TV ou de quem está com o controle na mão? O controle está na mão de quem? Não, pastor, é que deu a cena ali e tal, daí essa televisão é que não presta, é do diabo. Mas quem é que botou naquele canal? Se apareceu a cena, qual é a primeira coisa que eu tinha que ter continuado fazendo, já que eu estava trocando de canal, eu tinha que ter feito o quê? Quem é que parou naquele canal? Não, mas é o diabo. É o diabo ou é tu? Irmão, enquanto você não aprender a se autorresponsabilizar, sua vida não vai mudar. Isso é o problema da humanidade desde o início. A gente quer achar um motivo, a gente quer achar um culpado. A gente não se autorresponsabiliza. Eu estou errado, Senhor. Eu preciso mudar. E enquanto você não se autorresponsabiliza, você não se arrepende e você não muda. A gente só muda quando entende. Por que tua vida financeira está assim? Esse maldito cartão de crédito. Eu quero te perguntar o que o cartão de crédito é? Um plástico cheio de número, com um chip. Quem é o culpado? Satanás! Tu deu a senha para ele? Tu emprestou o cartão para o diabo? Olha para o diabo aí do teu lado aí. Está amarrado, né? Mas não é a culpa do diabo, a culpa é de quem, pessoal? É nossa. Porque eu não emprestei o meu cartão ao Satanás. Dá uma volta no shopping e depois tu me traz a fatura. Quem é que usou o cartão? Nós. Só que a gente tem a mania de jogar a culpa em quem? Em alguém. Agora eu tenho que chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu errei. Eu não sei lidar com crédito, eu usei o meu cartão além do que eu deveria, eu passei do limite. Eu falei contigo, Deus. Eu vou ter a consequência, que é esperar meses, renegociar, vou ter que pagar, mas eu peço que o Senhor me ajude, porque eu estou arrependido e a partir de hoje eu não vou fazer mais. Agora continua, vamos lá. Aí Deus falou para ele aqui, versículo 25, agora pois te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo porquanto você rejeitou a palavra do Senhor e já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, olha o que o Saul fez, ele pegou pela borda da capa e fez o quê? Olha, quando você está longe de Deus, você vai se revoltar contra as pessoas que Deus usa para pregar para você. Você não vai aceitar a palavra que as pessoas vão pregar para você. Você vai se revoltar contra todo profeta que Deus botar na tua vida para pregar a verdade. E o que você vai querer fazer? Rasgar a capa do profeta. Você vai falar mal da pessoa que está pregando a verdade para você, para que você mude. Por quê, pastor? Porque você está longe, sem temor.
É isso que você vai fazer. Quando o Davi rasgou a capa do Saul, o que aconteceu com o Davi? O coração dele doeu. Quando o Saul rasgou a capa do profeta que pregou a verdade para ele, o coração do Saul doeu. Quem é desobediente não se sente mal. Faz as coisas erradas e diz, não, eu sou servo, eu estou obedecendo, eu estou servindo a Deus, eu oro todos os dias. Quem é desobediente não sente as coisas erradas que estão fazendo. E ainda se Deus usar alguém para pregar para a pessoa ainda fica revoltada, quer rasgar a capa. E daí diz aqui o 28. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo, que é o que, pessoal? O que é o melhor do que tu? Melhor do que tu é no sentido de, ele obedece e tu não obedece. Por isso Deus escolheu Davi, porque o Davi era o quê? Obediente. Por que Deus não pode me abençoar? Porque Ele tem que enxergar um coração obediente. Esse é o segredo. Você quer que Deus seja com você por onde você for, não importa para onde você vai, qualquer cantinho, qualquer lugar da empresa, qualquer função, seja obediente. Por onde você for, Deus vai ser contigo. Se Deus não tem sido contigo, o inimigo tem te atingido, você tem perdido as batalhas, é porque em algum ponto você desobedeceu. Volta lá. Descobre onde está a desobediência, tira ela, volte a obedecer, você vai vencer todas as batalhas. Vamos ficar de pé. Olá, tudo bom? Você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal, muito obrigado por ter você acompanhando aí o nosso canal. Peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar, se for possível, na sua rede social, com seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas e o canal possa ser divulgado. Prazer ter você e olha, continue orando por nós, para que Deus possa nos dar mais mensagens para abençoar a sua vida. Um abraço.